Boa noite a todos. Me chamo Monique Bonfante. Estou aqui hoje, né? Vim apresentar para vocês uma pauta muito incrível que seria de geometria de via, dentro aí dos conceitos, né, da engenharia ferroviária. Mais uma vez, né, eu gostaria aí de agradecer ao Lucas Evaristo, né, da Brasil Ferroviário, por me convidar, né, para poder participar aqui do segundo congresso, né. Eu tive a oportunidade de participar aí do primeiro congresso, com o tema aí de superestrutura ferroviária, e agora eu trago essa pauta aqui tão relevante aí para a engenharia ferroviária, que é a geometria de via, né. Vamos lá, né? Quais vão ser aí as pautas, né, que vou falar aqui hoje para vocês, né, que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. Primeiro, né, vou falar sobre o que é a geometria de via de fato. Vou falar sobre os conceitos, o que é o alinhamento de via. Um outro ponto que é fundamental aí da geometria é a questão de nivelamento, trazer os conceitos aí de longitudinal, transversal, o que é o empeno, né? É outro ponto aí também muito relevante, correção e aferição da via, definições aí de posicionamento da via, métodos de correção geométrica, rampa, método absoluto e relativo, e também falar um pouquinho aí da pauta de manutenções relacionados aí à geometria de via, né? Vou me apresentar, né? Quem sou eu, né? Me chamo Monique Bonfante, eu sou engenheira civil há 6 anos. Há 6 anos eu tenho esse conhecimento aí teórico e prático na engenharia ferroviária, né? Direcionado aí à via permanente, né? Sou produtora de conteúdo técnico para a Vale, em parceria aí com a Firjan, né? Já realizei 3 publicações aí, sendo elas sobre lastro ferroviário, elementos de via, de vistoria de via permanente, introdução à manutenção ferroviária aí no contexto da Vale, né? Fui uma das primeiras mulheres, né, se não a de fato, a assumir uma cadeira aí como técnica de via na VL Logística, né? Tive essa oportunidade aí. Também tenho especialização MBA em gestão corporativa estratégica. Estou aí num processo de me especializar aí de especialização ferroviária, né? Atualmente, né, eu componho o quadro aí de docentes no Senai, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, em parceria também aí com outras instituições, né? Principalmente a MRS, que tem aí uma grande relevância aí no cenário de logística, né, do Brasil, outras ferrovias, né, como Vale, VLI, e aí hoje eu assumo essa cadeira aí como instrutora ferroviária, né, e também instrutora aí da área de gestão. Bom, vamos lá, né? Então, o que seria, né, geometria de via? Primeiro, a gente precisa entender quais são aí os melhores conceitos relacionados à geometria de via permanente para a gente poder entender o que seria a geometria de via, né? Primeiro, a gente fala que a geometria da via permanente, ela é definida em 3 grupos, né? Ela é dividida em 3 grupos. Um seria em relação ao traçado, o que isso significa, né? Indica as características aí geométricas que visam a melhoria na adaptação às variadas formas da superfície do terreno. É o que a gente chama aí de formas básicas, né? Como curvas, tangentes, as retas, né? Isso num plano aí de planimetria e também de altimetria. Agora, um outro grupo que é dividido, né, a geometria de via, seria em função aí da interação dos trens, a parte operacional mesmo, né, de condução, que indica a procura por adequação da geometria básica de curvas e tangentes com as necessidades dinâmicas da circulação do trem, possuindo aí diversos componentes, né. Outro ponto também que é dividida aí a geometria de via permanente seria em função da qualidade e da tolerância aí da linha. Indica os parâmetros básicos que definem a qualidade da pista de rolamento e que possibilitam a fixação de valores aí de tolerâncias, sendo aí a bitola da linha, o alinhamento e também o nivelamento aí da linha, né? Um conceito fundamental dentro da geometria, né, de via seria o seguinte, seria o que é a flecha, né? A flecha, ela tem a definição, né, por uma distância perpendicular entre o boleto, né, e o centro de uma corda, né, que é instalado entre 2 pontos do trilho. Seu valor, ele determina o raio de curvatura da linha e a existência aí de tangente no caso das leituras de flechas
próximas de zero. É uma linha que a gente considera o que segura quando existem aí uniformidade entre flechas, né, subsequentes em uma tangente ou em uma curva. Aí eu coloquei algumas imagens aí para poder ilustrar, né, o que seria a flecha, a definição da flecha. E aí, ainda na questão do que seria a flecha, né, dos conceitos, nas curvas circulares, elas não são permitidas o quê? Variações bruscas entre flechas ali subsequentes, e nas curvas de transição, a variação também deve obedecer à rigorosa tolerância. Isso são fatores técnicos aí da flecha, né? Grandes variações de flechas, elas podem gerar oscilações anormais na superfície do veículo e prejudicar aí a segurança do tráfego. Aí aqui é um exemplo de uma flecha ali na vertical, né? Bom, só para a gente relembrar os conceitos aí do que seria a superelevação. A superelevação, ela é o incremento de altura que se dá da fila externa dos trilhos nas curvas para que seja possível compensar a ação da força centrípeta, né? Uma ação de força física, né? Esse incremento, ele é calculado em função do raio de curva e da velocidade máxima dos trens. Então, a gente vai tendo ali, primeiro, uma superelevação no fator zero, depois a gente vai tendo uma variável, uma constante, ela retorna para o zero. E aí a gente passa a ter uma tangente, uma curva de transição, a chamada CT. Depois a gente vai ter uma curva circular, a famosa CC. Depois, novamente, a gente parte para a curva de transição, a CT, e por fim, novamente, uma tangente. A gente vai ter essa variação aí ao longo do trecho. Em relação aí às funções, né, da superelevação da linha, primeiro, é produzir uma melhor distribuição de cargas nos trilhos, é reduzir os defeitos, que a gente chama de defeitos superficiais, e também desgaste dos trilhos e materiais rodantes, né, a parte ali do truque, né, da composição. Compensar ali o efeito da força centrífuga, mais uma vez a física, ela está atuando aí na geometria, né, com a redução aí de suas consequências. E também proporcionar o conforto aos passageiros. Isso quando a gente está falando aí de cargas aí, no caso de pessoas, né, transporte de passageiros, porque a gente, no caso, trabalha muito com a questão também do transporte logístico, né, enfim, situações aí relacionadas à logística. Aí mais um pouquinho sobre os conceitos, né? O que seria bitola? Bitola é a distância entre as faces internas das duas filas de trilhos, medidas a 16 milímetros abaixo da face superior dos trilhos. A gente pode observar aí na figura central, né? Onde fica essa relação aí dos 16 milímetros, que seria a face lateral aí do boleto, né? E a bitola, ela deverá ser medida com régua de bitola a 16 milímetros abaixo da superfície de rolamento do trilho, desconsiderando aí os desgastes horizontais ocasionados aí pelo atrito dos frisos, né? Aqui temos algumas representações, né? Hoje, a gente tem vários tipos de bitolas encontradas aí nos trechos, né? Tanto nacionalmente quanto internacionalmente. A gente tem aqui bitola larga, a gente tem a bitola estreita, a gente tem a bitola mista, que seria a junção dos dois tipos de bitola, a gente tem a famosa bitola internacional. Eu nem coloquei exemplo aqui, porque no Brasil a gente não tem muita aplicação da bitola internacional, mas ela fica aí entre a bitola estreita, que seria aí 1 metro, né, e ela fica entre a bitola larga, que seria 1,6 metros, né, desculpa, centímetros. Então, a bitola, né, ela é um dos elementos mais importantes de todo o projeto e traçado ferroviário, pois é o parâmetro na definição aí dos seguintes pontos da ferrovia. Primeiro, definição de velocidade, capacidade aí de transporte, tipo de material rodante, aspectos aí econômicos da ferrovia, possibilidade aí de unificação de ferrovias existentes. As famosas aí junções, né, principalmente em pátios, terminais, onde acabam encontrando aí variações de bitolas, até mesmo bitolas mistas, para poder atender aí toda a cadeia logística do Brasil, né? Principalmente em portos, né?
O que seria então a entrevia? É a distância entre os eixos de duas vias férreas paralelas medida na parte normal aos eixos. Ou seja, é aquela cota que a gente tem da entrevia que deve ser fincada para que duas situações de linha dupla ou muitas linhas dos trens estejam eles circulando em linhas adjacentes e na mesma seção elas não sofram influências aí por causa da proximidade. Basicamente, a entrevia ela seria o eixo a eixo da malha ferroviária, quando você tem ali duas linhas, né, a linha principal e linha secundária. O que seria, então, a entrevia? É a influência aí sofrida pela seção e diretamente proporcional à velocidade dos trens. Dessa forma, as linhas de alta velocidade, a entrevia, ela deve ter valores o que? Maiores. E já a entrevia mínima é aquela que permite o cruzamento de composições ferroviárias com espaçamento seguro entre elas. Bom, falar um pouquinho sobre o que é o alinhamento de via, né? Essa parte ela é fundamental nos conceitos da geometria, porque é o posicionamento da linha férrea em relação ao terreno, conforme aí definido pelas cotas do projeto em relação a plano vertical e horizontal. A gente tem o que a gente chama de flambagem horizontal, temos algumas imagens aqui para ilustrar, né? Que seria o quê? Mostra um trecho alinhado e outro com uma flambagem horizontal, que pode ser ocasionado por falta de alívio de tensões e aplicações de trilho fora da faixa de temperatura neutra. Então, quando acontece a flambagem horizontal, são situações aí técnicas que implicam principalmente em relação às tensões que ocasionam no trilho e também a temperatura, variação de temperatura principalmente, né? E aí a gente vai ter o exemplo da flambagem vertical dentro do alinhamento de via, né? O que é o alinhamento de via? Nas imagens abaixo, mostra um trecho alinhado e outro aí com a flambagem vertical, que pode ser ocasionado por falta de alívio de tensões e também aplicação aí de trilhos fora da faixa de temperatura neutra. Então, do mesmo esquema do slide anterior, essa identificação visual que a gente faz é através do quê? De um desnivelamento indicado aí pela movimentação vertical da via, geralmente para baixo. Então, a flambagem vertical, ela é muito, não é que ela é comum, mas ela acontece em determinados pontos onde tem essa variação de temperatura, né? Ou seja, cai ali de uma temperatura muito quente para uma temperatura muito fria, né? Abaixo de zero. O que é um alinhamento de via? Primeiro, quando a gente fala do alinhamento, né, igual havia comentado no slide anterior, a gente tem que falar da materialização no campo. O que seria isso? Quando a gente fala da materialização no campo, a gente está falando das tangentes e das curvas de projeto, que é ilustrado aqui na figura abaixo, e formam o eixo da linha, em planimetria. E toda alteração de via em relação ao eixo é considerado ali um desalinhamento. Essa imagem superior aqui de um trem, uma composição, né, passando ali por um desnível, né, no caso seria em curva, né, é uma boa representação aí dessa materialização no campo, né. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre nivelamento longitudinal, né. Então, primeiro, ele é o arranjo aí, de cotas, né, de topo do trilho em ambas as filas, né, ao longo do traçado e no mesmo sentido, no caso, o sentido ali longitudinal. Já o desnivelamento longitudinal, ele é caracterizado pela existência de pontos altos e baixos de ocorrência simultânea em ambas as filas de trilho ao longo da via. Aí aqui alguns exemplos aí desse nivelamento longitudinal. Agora, o nivelamento transversal, ele seria o quê? É a diferença de cota entre um trilho e outro, no mesmo ponto de uma determinada seção transversal. O nivelamento transversal, ele é medido aí nas tangentes ou superelevação, conforme a ilustração abaixo, medido aí nas curvas, e é a diferença de cota entre o topo do trilho da linha, no mesmo ponto aí quilométrico. Tá? Então, esse seria o nivelamento aí transversal. Em relação ao desnivelamento transversal, ele é um grave defeito de linha
por gerar uma torção ou empeno na grade aí ferroviária. E os defeitos de nivelamento transversal, eles ocorrem muitas vezes camuflado pelos laqueados. E o que seria aí o laqueado? Seria esse vazio que a gente encontra sobre o dormente, né? Observados, então, na superfície inferior, tanto do dormente quanto da brita. Na imagem abaixo, a gente consegue identificar esse vazio do laqueado, e isso é um fator aí para ocasionar esse desnivelamento transversal. E aí, o que seria o empeno? O empeno é a máxima variação transversal encontrada numa distância estabelecida. Trata-se aí de uma anomalia geométrica de via mais crítica, pois força a caixa do vagão a oscilar violentamente sobre um parabalanço. No caso aí é uma das cotas importantes da mecânica, né? O empeno, a torção, ele pode levar ao levantamento de roda numa das diagonais do truque, estando aí as demais apoiadas, sobretudo em presença aí de uma suspensão inoperante, ou no caso ali dos empenos de grande amplitude. Aí a gente tem dois tipos de empeno, que seria o empeno do tipo torção, que é o chamado de twist, e o empeno chamado de warp, né? No caso twist, ele é um defeito que ocorre por variação de superelevação na espiral de transição numa base de medição fixa, fora dos limites aí estabelecidos. Agora, o warp, ele é um defeito que ocorre por variação na superelevação na curva circular ou tangente, numa distância fixa, fora de limites ali estabelecidos. Aqui temos um exemplo, né, da torção twist, analisado aí na espiral de entrada e saída. Então, a gente tem essa variação, né? E no caso do empeno warp, né, ele seria o que? Analisado aí na curva circular, onde a gente acontece essa pequena falha em relação aí ao truque, né? Bom, em relação à correção e aferição da via, o tráfego aí das composições, ele provoca o que? Alterações e deformações na geometria de via, sendo, portanto, indispensável realizar aferição e correção da mesma. Alguns equipamentos que são utilizados aí para a gente conseguir aferir, né, a via, né, seriam quais? A régua de superelevação e bitola. A gente tem ali a corda de 10 metros com uma régua graduada, a gente tem aparelhos medidores de flecha, a gente tem as trenas, né? Temos também aí os equipamentos de nível óptico de trilho ou aparelho de nível topográfico, temos aí o teodolito ou a estação total, aí já entra na parte realmente da topografia, né? Aparelhos medidores aí de bitola, flecha e empeno, também conhecidos como os data trolley, né? Instrumentação de via, a gente tem aí os carros controle, ultrassom, né, e rodeiros aí instrumentados acoplado ao vagão convencional. Então, são formas que a gente consegue realizar a aferição da via permanente. Em relação, né, a essa correção e aferição da via, existem aí os equipamentos, né, que a gente utiliza para poder fazer essas correções. Primeiro seriam os equipamentos aí manuais, né, de correção da via. A gente tem aí o sargento de linha, a gente tem alavancas, a gente tem macaco de linha, a gente tem picareta de soca, né? Vamos ter aí os semi-mecanizados, depois eu vou trazer uns exemplos específicos, né? A gente tem um grupo aí de socaria Jackson, a gente tem o grupo de socaria hidráulicos, né? E também temos equipamentos aí mecanizados, né? Esses equipamentos, eles são de grande porte, por exemplo, como a reguladora de lastro e também a socadora, alinhadora e niveladora. Então, são equipamentos aí com porte maior para poder realizar esse tipo aí de correção da via. Outro ponto muito utilizado ainda é o processo visual, apesar de que a gente tem muita tecnologia, mas em algumas ferrovias aí que são um pouco mais antigas, ainda se tem esse costume de fazer o processo visual, que é um processo de baixa precisão, porém ele é muito prático, sendo ainda então muito utilizado no Brasil, principalmente para os defeitos de spot, que são os defeitos pontuais, é uma parte bem técnica mesmo, né?
onde a referência aí dos pontos próximos, eles permitem que o inspetor, né, o líder, né, reposicione a linha em uma condição geométrica e adequada. Essa foto, ela representa como que é feito ali na prática, né, essa inspeção, no caso, esse processo visual, né, e é uma foto bem antiga, se eu não me recordo, ela é de 1950. Esse levantamento aí por corda é um outro tipo, né, de correção que a gente faz aqui da aferição da via. Então, esse levantamento por corda, ele é usado principalmente em curvas, ele é um processo bastante prático e que tem uma precisão superior ao visual. É usado também para correções spot, né, no caso aí, o uso é juntamente com o aparelho óptico, né, e meio correlatado aí para correções em tangentes. Então, se utiliza, às vezes, a questão da topografia também para conseguir aí chegar à medição de flecha, tá? Aí aqui a gente tem o exemplo, né, que é o levantamento aí realizado por uma corda de 10 metros. A gente vai ter ali um raio de uma curva, onde é feito o posicionamento A e B, onde você consegue medir a flecha, que seria o F, né, o centro ali da curva. E aí você vai tirando a medida aí em cada ponto de 10 em 10 metros. Em relação ao levantamento aí realizado por flecha, ele é utilizado aí geralmente, né, com uma corda de nylon, uma trena e uma escala aí de aço. No caso é possível, né, retirar a flecha da via tanto na vertical como na horizontal, fazendo a marcação das estacas como ponto de referência. Então, você vai de 10 em 10 metros estaqueando e fazendo ali a medição de flecha. Geralmente, utilizam-se ali 3 pessoas, conforme a imagem abaixo aí do texto, né, sobre medição de correção geométrica. São 3 pessoas, uma à frente, né, e uma atrás, e uma no meio, para poder, de fato, conseguir ir medindo a flecha. Outro ponto, dentro da geometria, a gente encontra muito principalmente em pátios, né, e terminais, que seria o Rock and Roll Cross Level Defect, né? Ele é um defeito que é ocasionado aí por variações sequenciais de flecha vertical nas filas aí de trilhos acima dos limites estabelecidos, gerando o quê? Oscilações dinâmicas no material rodante, ou seja, no truque, né? E nos rodeiros. Esse defeito ele é ampliado com velocidades ali decrescentes, no caso aí com vagões vazios, com risco ali de restrição. As principais causas do Rock and Roll Cross Level seria o quê? A sequência de juntas, um lastro ruim, tá? Isso é uma consequência, os bolsões também, e o cluster, né, de dormentes e juntas. É um outro fator que também pode ocasionar aí esse efeito rock and roll, né, do cross level, né. Uma outra pauta muito importante, que eu não poderia deixar de falar, seria a rampa, né? Dentro da geometria de via, a gente vai se deparar com as rampas, que são o quê? São aquelas ascendentes ou descendentes, de acordo aí com o sentido de circulação de determinado trem e seus valores. Eles são expressos aí em porcentagem, que indicam a variação da cota ou posição vertical entre 2 pontos em relação à distância horizontal entre eles. Já a expressão de rampa AB abaixo, ela será dada pela relação. Se eu tenho uma rampa com uma altura pré-estabelecida, o máximo de rampa que eu posso ter é um limite ali de 3%, do ponto A para o ponto B. Outro ponto que eu não poderia deixar de falar seria em relação à topografia, tá? Que é utilizada, sim, na correção e na aferição da via. A topografia, ela fornece o correto posicionamento da linha, materializando o eixo e as cotas nas formas de piquetes e marcos ali laterais. Os piquetes de eixo indicam o posicionamento para o qual a linha ela deve ser levada em planimetria. E os marcos laterais, eles fornecem as cotas do trilho por meio aí de uso de uma régua que a gente chama régua de nível. Aqui é um exemplo, no caso de uma pessoa, né, fazendo a realização ali, a aferição, né, topográfica. Essa região aí é uma região, se não me engano, é a região de Cremalheira, né, em Paranapiacaba.
e aqui a gente tem o modelo, né, da estação total, onde faz a leitura ali topográfica. Vou falar um pouquinho sobre os marcos fixos de referência. O que seriam os marcos fixos, né? Eles são peças sólidas, normalmente eles são perfis metálicos que são posicionados topograficamente na lateral da linha. Eles são instalados a uma distância fixa do eixo de projeto da via e a uma altura que define a cota de projeto do trilho e disponibiliza os mesmos dados da topografia, mas de uma maneira perpétua. Aí a gente pode encontrar esses marcos fixos de referências em vários pontos relacionados ali à malha ferroviária, né? Bom, outro ponto que eu não poderia deixar de comentar quando a gente fala aí da pauta da geometria de via seria o método absoluto e as suas características. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o método relativo. O método absoluto é aquele que são adotados os parâmetros de projeto para a execução aí da atividade de correção geométrica. O seu objetivo é que após a execução dos trabalhos sejam restabelecidos os parâmetros do projeto em planta ou em perfil aí da via. É necessário, na execução de correção pelo método absoluto, que se tenha a parametrização topográfica da via em planta e perfil. Agora, o método relativo e as suas características difere, né, do absoluto por não ter como principal objetivo colocar a linha com seus parâmetros originais de projeto, no caso, o seu escopo é após a execução da correção geométrica. A linha, ela atenda, né, os parâmetros mínimos estabelecidos, isso é um ponto muito importante no método relativo. Ele pode ser realizado através de levantamento prévio das curvas do trecho, pelos técnicos, né, da via permanente. Aí as curvas, elas são então arredondadas ou recalculadas por meio de um programa de computador chamado SAP2. Os valores de puxamento e superelevação calculados, eles são impressos em uma folha e enviados para marcação no trecho. E posterior ali acompanhamento dos operadores, que fazem a entrada aí dos dados na máquina por meio de programas como CAV ou ALC. Ou também pode ser manualmente, através dos digitais ali dos equipamentos. Quais são aí os equipamentos, né, que a gente utiliza na correção geométrica, no caso da correção geométrica e mecanizada? Aqui são uns equipamentos aí de grande porte, tá? Temos aí a socadora de chave da região do MV, do aparelho de mudança de via, a gente tem a socadora de linha corrida e a gente tem um exemplo aqui da socadora de linha completa com reguladora. Então, ela tem a socadora e na parte externa, né, atrás a gente vai vir com a reguladora ali para regular o lastro, né, após a questão de realizar a atividade de geometria mecanizada. Em relação ali o alinhamento mecanizado, o que significa? Alguns equipamentos de correção geométrica, eles possuem a capacidade de fazer a medição de alinhamento de grade ferroviária e, posteriormente, efetuar as correções necessárias. Essas correções, elas podem ser feitas com ou sem o auxílio do sistema de medição a laser. No entanto, a utilização desse sistema evita que erros de referência ocorram durante a execução do serviço, garantindo, então, dentro do alcance do laser, uma tangente adequada aos padrões ali praticados. A maioria dos equipamentos de correção geométrica de linha, eles estão disponíveis no mercado e trabalha aí pelo chamado método de 3 pontos, APN. Os equipamentos aí que são utilizados na correção geométrica manual, os principais, né? A gente tem aqui a picareta com soca, a gente tem o macaco ferroviário hidráulico, a gente tem o gadanho, geralmente o gadanho com 8 dentes, a gente tem o macaco ferroviário mecânico. É claro que devido à criticidade de segurança, o macaco ele está em desuso, tá? Então a gente vai ter, no caso, o macaco manual, a gente vai ter a utilização aí do macaco hidráulico, tá? Porque o risco da utilização desse macaco é muito grande, pode ocasionar lesões, até mesmo a morte de pessoas que fazem e realizam a manutenção ali na via permanente. A gente tem também a alavanca de unha, né? Esses são alguns exemplos aí de equipamentos aí utilizados na correção geométrica manual.
Por fim, né, quando a gente fala aí dos equipamentos aí utilizados, né, a gente vai ter também os semi-mecanizados, né, na correção geométrica. Quais seriam esses equipamentos? A gente tem o socador de linha semi-mecanizado, que ele é acionado tanto elétrico, né, por gerador de energia. A gente tem a tirefonadeira, bastante utilizada na manutenção, né, da correção geométrica. A gente vai ter o socador de linha semi-mecanizado, que é acionado aí através de gasolina, né? A gente tem também a máquina de furar dormentes, a PT8, essa também é muito utilizada, né? Quando a gente fala dessa manutenção aí semi-mecanizada. Bom, em relação ao conteúdo, eu queria, né, novamente, né, agradecer a presença de todos, tá, por estarem dispondo de um tempo de vocês para poder escutarem, né, um pouquinho sobre os conceitos de geometria de via. É claro que isso aqui é um resumo, né, existem muitos outros pontos dentro desse universo aí da engenharia ferroviária, né, mas mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos pela presença, por estarem aqui participando do segundo congresso, né, da Brasil Ferroviário. Também agradecer Lucas Evaristo, a turma aí da revista Ferrovia em Foco, e toda essa equipe, né, envolvida para que esse congresso ele consiga ser realizado. Lucas, obrigada mais uma vez, tá, por ter me convidado para participar aqui do segundo congresso. Deixo para vocês aqui algumas fotos, né, da minha atuação, né, como técnica de via, como engenheira ferroviária e também como docente aí do Senai, né, algumas oportunidades. Realizei, né, aceites de obras, principalmente aí de grandes indústrias relacionadas à produção aí de celulose solúvel, se não me engano, a maior do mundo. Eu tive a oportunidade aí de fazer o aceite da obra de superestrutura ferroviária e infraestrutura ferroviária. Também participei aí junto com as turmas, né, do Senai, ao qual uma parceria junto com a MRS do curso técnico Estradas, um grande salto que a gente deu em relação à preparação e capacitação dessas pessoas, né, que estão trabalhando hoje em via permanente, como uma liderança formal ou informal, e que estão ali se qualificando para se tornarem profissionais aí relevantes para o mercado, né. Ali também tem uma foto, né, que ilustra quando eu estava, né, na VLI, que eu estava na cadeira como técnica de via, né, uma das primeiras, se não a primeira mulher, de fato, a trabalhar ali no operacional, junto com a liderança informal, né. Também tenho participação aí do pessoal da mecânica, quando eu trabalhava na VLI, que eles fizeram aí a medição, né, da linha para garantir a confiabilidade, né, da linha ferroviária através aí das inspeções de geometria em tangente e curva. Aqui também eu tive a oportunidade, juntamente com o Senai, de realizar aí uma visita, né, visita técnica também com a MRS, em parceria, né, na Cremalheira, em Paranapiacaba, que foi uma grande relevância para a minha carreira, né, conhecer essa que é um dos sistemas, né, únicos do mundo de transporte de carga, né. E também quando uma outra foto de quando eu fui estagiária, né, de engenharia civil, focada e direcionada para a via permanente, que foi para mim uma grande escola dentro aí da MRS, e eu tive a oportunidade de acompanhar diversas atividades, incluindo aí fazer a realização de solda, né, solda luminotérmica, que é um sistema aí, um processo de manutenção realizado aí no trilho. Então, realmente foi muito relevante e sou muito grata, né, sou muito grata por hoje eu ter plena ciência de que eu amo o que eu faço, eu amo a ferrovia, amo a engenharia ferroviária, me especializo nessa área porque, de fato, é o que brilha aos meus olhos, né? Então é isso, pessoal. Gostaria, então, de agradecer vocês, né, por estarem novamente aqui. Obrigada a todos e um forte abraço.